Pronto, voltando para o nosso segundo bloco. Lembrando que no primeiro bloco, o que a gente fez? A gente fez o conceito de desconcentração, descentralização, resolveu até a questão de número 4. Agora a gente está falando sobre as entidades da administração indireta, fez aquele paralelo de administração direta, administração indireta, deu as características principais de uma autarquia e agora a gente vai começar com as características de uma fundação pública. Segue comigo aqui. Seguindo, tu vai ver que essa fundação pública daqui, ela pode vir a adotar dois regimes. Pode ser uma fundação pública que adote um regime de direito público, ou pode ser uma fundação pública que adote um regime de direito privado. Fundação, ela basicamente não cai em prova, mas vamos falar assim mesmo, por desencargo de consciência. Quando essa fundação pública adota um regime de direito público, ela não passa de uma espécie de autarquia. Então, ela não passa de uma espécie de autarquia. Tanto que ela vai ser chamada da seguinte forma: vai ser chamada de fundação autárquica, fundação autárquica ou de autarquia fundacional, fundação autárquica ou autarquia fundacional. Isso daqui é quando eu estou falando da chamada fundação pública, ou seja, tudo que a gente estudou de autarquia se aplica a essa fundação pública com regime de direito público. É criada por lei, é imune a impostos, os bens são públicos, então segue a mesma regra. Aí tu diz, professor, e quando ela tem um regime de direito privado? É só rebater as informações anteriores. Quando ela tem um regime de direito público, ela é imune a impostos. Quando ela tem um regime de direito privado, ela vai pagar o imposto. Já quando ela é direito público, os bens são públicos. Quando ela é direito privado, os bens são privados. É só rebater. Não vai cair exemplo em prova dessa fundação de direito privado, porque ela só quer perguntar no máximo se você sabe que essa Constituição poderia tanto ser por regime de direito público quanto ser por regime de direito privado. Aí tu diz, professora, mas eu só vi o nome Fundação Pública em prova. Se ele só falou em fundação pública, nada mais está falando que uma fundação pública que adota o regime de direito público está falando de uma espécie de autarquia. Vou nem perder tempo com fundação pública, porque realmente é um ponto que basicamente nunca cai em concurso. Agora, esse próximo tópico daqui, ele cai muito em prova de concurso, que é a diferença de uma empresa pública para uma sociedade de economia mista. Então, eu tenho empresa pública e eu tenho a sociedade de economia mista. Vamos colocar aqui quais são os pontos de semelhança. Vê só, as duas, não é isso, para evitar uma concorrência desleal com o mercado, as duas adotam um regime de direito privado, então eu não posso conceder privilégios não extensíveis ao setor privado para uma empresa pública e para uma sociedade de economia mista. As duas vão ser autorizadas por uma lei, devendo posteriormente, para adquirir personalidade, serem submetidas a um registro. Então, aqui as duas são autorizadas por lei e depois vão ter que ser submetidas posteriormente a um registro. Aí aqui, se perguntar na tua prova quais são os pontos de semelhança, são exatamente esses daqui, ó. As duas têm um regime de direito privado e as duas são autorizadas por lei, posteriormente vão ser submetidas a um registro. Só que agora eu começo a fazer a diferença de uma empresa pública para uma sociedade de economia mista. Na empresa pública, 100% do capital, 100% do capital 100% daquele capital tem origem de capital público, então empresa pública só tem dinheiro público. Já em sociedade de economia mista, a gente vai dizer que a maioria desse capital é capital público. Se eu estou dizendo que a maioria é capital público, é porque eu aceito também capital privado. Então, veja, empresa pública, só dinheiro público. Sociedade de economia mista, tanto dinheiro público quanto dinheiro privado. A empresa pública, a gente diz que ela tem uma forma de organização livre.
porque ela pode adotar qualquer forma permitida em direito. Poderia, por exemplo, ser uma empresa pública limitada, uma empresa pública por ação, então ela tem forma organizacional livre. Já quando eu falo em sociedade e economia mista, ela só pode ser constituída na forma de sociedade anônima. Então, veja que por essa tabela daqui, a gente tem os pontos de semelhança, mas também vai possuir os pontos de distinção. As duas têm um regime de direito privado, as duas são autorizadas por lei, as duas têm que ser submetidas a um posterior registro. Entretanto, a empresa pública só admite capital público, já a sociedade e economia mista admite participação privada, mas a maioria do capital é capital público. E a gente viu que essa empresa pública daqui, ela tem forma organizacional livre, ou seja, pode adotar qualquer forma permitida em direito. Poderia ser limitada por ação, por cotas, qualquer forma permitida em direito. Já a sociedade e economia mista só admite a forma de sociedade anônima. Com isso, a gente fez uma teoria rápida e vai aprofundar nas questões. Bora-se embora para a questão de número 5, que era a que a gente tinha parado. Vê só. Por essa questão aqui de número 5, vamos ver a letra A. Quer saber aqui, né, a questão sobre as entidades da administração indireta. A letra A diz assim, ó, que é correto afirmar que é de direito privado para as empresas públicas e sociedades de economia mista. Então, essa questão está querendo saber, veja bem aqui, ó, sobre o regime jurídico das entidades integrantes da administração indireta. Quando eu falo em regime jurídico, eu estou falando no conjunto de quê? Conjunto de normas. Regime jurídico nada mais é do que um conjunto de normas. Existem normas de direito público e existem normas de direito privado. A autarquia e fundação pública, que é a espécie de autarquia aquela dali, tem um regime de direito público. Já a empresa pública, sociedade e economia mista vão ter um regime de direito privado. Vamos para essa letra A. Diz que é de direito privado, esse regime jurídico, para as empresas públicas e sociedades de economia mista que explorem atividade econômica, sem prejuízo da aplicação dos princípios constitucionais da administração pública. Vamos por partes, vamos fazer um desenho sobre isso daqui. Vê só, vamos pegar uma página agora para a gente poder desenhar. Vamos fazer um desenho rápido sobre esse ponto daqui. Quando eu tenho uma empresa pública e uma sociedade de economia mista, elas podem vir a adotar um regime, né? Eles podem vir a desempenhar um serviço público ou podem vir a desempenhar uma atividade econômica. Então, empresa pública e sociedade de economia mista podem desempenhar serviço público ou atividade econômica. Algumas provas, deixa eu já fazer uma observação para vocês, em vez de falar em empresa pública e em sociedade de economia mista, fala em empresas estatais. Quando estiver falando em empresa estatal, está falando em empresa pública e sociedade de economia mista. Aí a gente vai pensar o seguinte, a gente viu que essa empresa pública e essa sociedade de economia mista possuíam um regime de direito o quê? Privado. Só que aí eu vou te perguntar o seguinte, o regime é integralmente privado? Não. Sabe por quê? Olha um exemplo de empresa pública, Caixa Econômica Federal. Exemplo de sociedade de economia mista, Banco do Brasil. Para você entrar na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil, você entra por um, né, isso, currículo ou por um concurso? Concurso. Então, concurso é uma norma típica do setor privado ou do setor público? Do setor público. Então, apesar de o regime ser de direito privado, alguns autores vêm dizendo que o regime, na verdade, é um regime híbrido. Por quê? Porque diz que esse regime de direito privado, ele é derrogado parcialmente por normas do setor público. Ele é derrogado parcialmente por normas do setor público.
Então, veja, aqui a empresa pública e a sociedade de economia mista vai ter o regime de direito privado, né? E essa empresa pública e essa sociedade de economia mista pode desempenhar um serviço público ou uma atividade econômica. Só que, às vezes, eu não uso a norma típica do setor privado e passo a usar uma norma típica do setor público, como, por exemplo, a exigência de prévia aprovação em um concurso. Então, vamos voltar lá na questão número 5. Voltando nessa questão, a gente vai ver o seguinte, ó, que para as empresas públicas e as sociedades de economia mista, esse regime é um regime de direito privado, certo ou errado? Certo. E falou que elas, não é isso, exploram atividade econômica. Tá, tudo bem. Aí diz, sem prejuízo da aplicação dos princípios constitucionais da administração pública. Aqueles princípios constitucionais que a gente estudou, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, se aplicam às empresas públicas e às sociedades de economia mista? Sim, porque eles se aplicam a todas as integrantes da administração direta e da administração indireta. Então, veja, essa questão ela está certa ou errada? Está certa. Está dizendo que elas têm um regime de direito privado e esse regime, esse regime aqui de direito privado, não é isso? Ele, mesmo sendo um regime de direito privado, eu uso algumas normas do setor público. Então, nossa resposta correta já é a letra A. Vamos para as outras alternativas. Vê só a letra B. Diz que o regime é de direito público para as fundações, autarquias e empresas públicas e de direito privado para as sociedades de economia mista. Tudo bem que é de direito público para autarquia, e se falou só em fundação, estava falando numa espécie de autarquia. Mas o regime da empresa pública não é um regime de direito público, seria um regime de direito privado, que esse regime de direito privado é tanto para as empresas públicas quanto para as sociedades de economia mista. Então, a gente está, né, já achou o erro da letra B. Vamos para essa letra C agora. Diz assim, ó. Diz que esse regime jurídico da administração indireta é sempre de direito privado, parcialmente derrogado pelas prerrogativas e sujeições decorrentes dos princípios aplicáveis à administração pública. O erro está onde, ó? Sempre. Não é sempre privado, porque é privado para as empresas públicas e para as sociedades de economia mista. Entretanto, para uma autarquia, para uma fundação pública, o regime vai ser um regime de direito público. Então, o que matou a letra C foi a palavra sempre. Nem sempre o regime vai ser de direito privado. Vê a letra D, mesma coisa, ó. Sempre de direito público, exceto para as entidades caracterizadas como agência executiva ou autarquia em regime especial. Minha gente, isso daqui, agência executiva, agência reguladora, autarquia em regime especial, nada mais passa do que de uma autarquia. Se é uma autarquia, o regime é um regime de direito público. E aqui está dizendo que o regime é sempre público. Já está falso porque, veja, empresa pública, sociedade, economia mista tem regime de direito privado. Aí diz ainda, exceto para essas autarquias daqui. Falso, porque a autarquia, essa sim, tem regime de direito público. Então, a letra D, ela está toda trocada. A letra E diz assim, ó, que é sempre de direito privado em relação à legislação trabalhista e tributária e de direito público em relação aos bens afetados ao serviço público. Então, sempre não, minha gente, não é sempre de direito privado em relação à legislação trabalhista e tributária e de direito público em relação aos bens, porque vai depender da natureza da atividade. Quando for uma autarquia, o regime é público. Quando for, por exemplo, empresa pública, o regime vai ser privado. Então, essa quinta questão, a resposta correta vai ser a letra A. Vamos embora para a sexta questão. Nessa sexta questão, diz assim, ó, a respeito das entidades integrantes da administração indireta, é correto afirmar. Mais uma vez, só quer saber sobre a administração indireta. Vamos para essa letra A. Diz que as entidades da administração indireta se submetem todas ao regime jurídico de direito público.
com observância dos princípios constitucionais e as demais regras aplicáveis à administração pública. Minha gente, certo ou errado? Errado, porque a gente já sabe que nem todas as entidades da indireta, elas adotam regime de direito público. As entidades da indireta que adotam regime de direito público, sendo até repetitiva, são as autarquias e as fundações públicas, que sejam espécies de autarquias. Já a empresa pública, sociedade e economia mista possuem um regime de direito privado. Vê a letra B. As empresas públicas e as sociedades de economia mista que explorem a atividade econômica submetem-se ao regime tributário próprio das empresas privadas. Vê o que ele está falando, vê só. Quando fala em empresa pública e em sociedade de economia mista, estou falando numa entidade que adota um regime de direito o quê? Privado. Então, adota um regime de direito privado. Aí se adota o regime de direito do direito privado. O regime tributário vai ser um regime tributário parecido com o de uma autarquia, por exemplo, ou parecido com o de uma empresa privada? Parecido com o de uma empresa privada. Porque, veja, a autarquia é imune a impostos. Já a empresa pública e a sociedade de economia mista vai ser imune a impostos? Não, ela vai ser obrigada a pagar esses impostos. Se ela é obrigada a pagar esses impostos, é porque esse regime tributário realmente é um regime, não é isso, próprio das empresas privadas. E isso acontece para evitar a concorrência desleal. Então, já achamos a nossa resposta correta, que é a letra C. Ok, pessoal? Vejam. E quando eu falo de empresa pública e de sociedade e economia mista que explora atividade econômica, não pode existir a concorrência desleal e, em virtude disso, elas vão ter exatamente as mesmas regras do setor privado. Vamos ver aqui o erro do restante. Vê só. A autarquia rege-se pelo princípio da especialização. Que princípio da especialização é esse? A autarquia é criada para um fim determinado. Então, se ela é criada para um fim determinado, é porque está existindo uma especialização. Por exemplo, INSS, questões previdenciárias. Quando eu falo no IBAMA, questões ambientais. Então, isso que é princípio da especialização. Realmente, a autarquia obedece a esse princípio, porque ela é criada para um fim específico, certo? E diz que essa autarquia se submete ao regime de direito público, certo ou errado? Certo, tudo lindo até aqui. Gozando de capacidade política. A autarquia tem capacidade política? Não, porque só quem tem capacidade política são as entidades da administração direta. Só quem tem capacidade política são as entidades da administração direta. Então, vinha tudo muito bonito até a parte final. Então, a gente lembra que essa capacidade política é a capacidade de criar leis. Só quem pode fazer isso são as entidades da direta e nenhuma da indireta. Ok? Bora ver o erro da restante. A D diz assim, ó. Apenas as empresas públicas podem explorar atividade econômica e sempre em caráter supletivo à iniciativa privada, subjetivo ao regime próprio das empresas privadas, salvo em matéria tributária. Tu já consegue identificar onde é que está o erro disso daqui? Vê, apenas as empresas públicas podem explorar a atividade econômica. Só a empresa pública? Não, que é tanto a empresa pública quanto as sociedades de economia mista. Aí a questão diz assim, sempre em caráter supletivo à iniciativa privada. Não é necessariamente sempre em caráter supletivo à iniciativa privada. Por exemplo, quando eu tenho a Petrobras ela desenvolve uma atividade econômica, ela explora atividade econômica, mas ela explora com a característica de ser, não é isso, a única que está explorando. O setor privado não explora isso daqui. Então, não é sempre em caráter supletivo, porque às vezes essa atividade econômica acaba até sendo um monopólio estatal. Aí a gente anda e diz que essa empresa pública, veja, é submetida ao regime próprio das empresas privadas. Isso daqui está certo. Só que a questão continua e diz, salvo em matéria tributária. Então, estaria dizendo que em matéria tributária elas não teriam as mesmas regras do setor privado. Errado, porque essa empresa pública, essa sociedade de economia mista,
tem exatamente o mesmo tratamento que as empresas do setor privado, a mesma coisa. Então, a letra D está errada. E aqui na letra E é o mesmo erro. Apenas as sociedades de economia mista sujeitam-se ao regime de direito privado, podendo orientar suas atividades para a obtenção de lucro. Não é apenas a sociedade de economia mista, é a sociedade de economia mista e a empresa pública. Então, veja que essa questão de número 6 daqui era para você fazer, não é isso, mais uma visualização, principalmente das características das empresas públicas e das sociedades de economia mista. Ok? Vamos andando mais um pouco. Vamos para a 7ª questão. Vê a 7ª questão que diz. Ela vem e fala assim, ó. O Estado de Sergipe pretende instituir pessoa jurídica e a ela atribuir a titularidade e a execução de um determinado serviço público que é de sua exclusiva titularidade. Então, aqui o Estado de Sergipe ele quer instituir uma pessoa e a ela atribuir a titularidade e a execução de um serviço público. Pretende ainda atribuir à referida pessoa personalidade jurídica de natureza pública, com igual capacidade e dotada de todos os privilégios e prerrogativas suas. Dotadas de todos os privilégios e prerrogativas suas. Aí diz, para tanto, deverá. Vamos analisar os pontos principais. Vê só, eu quero passar tanto a titularidade quanto a execução. É claro que se eu quero passar a titularidade, a entidade tem que ter um regime de direito público. E é o que confirma aqui, ó, que a personalidade vai ser pública. Quero dar privilégios e prerrogativas da própria administração direta, ou seja, os privilégios e prerrogativas do próprio Estado de Sergipe. Só com essas informações, tu vai pensar comigo, o que ele está querendo criar? Pode ser uma sociedade de economia mista? Não, porque sociedade de economia mista, a natureza é privada e não pública. Pode ser tá sendo criada uma empresa pública? Não, mesma coisa. Empresa pública é de direito privado, então não poderia existir esse repasse de atividade, não é? Essa titularidade para uma empresa do setor privado. Então, com certeza, veja, pode ser a letra A? Não, que fala em sociedade de economia mista. Pode ser a letra B? Não, que fala em empresa pública. Vamos andando um pouco aqui, ó, V, C fala em autarquia, D, autarquia, autarquia. Veja, a autarquia pode ser? Pode, que a autarquia ela é criada por lei, não é isso? A autarquia tem tanto a titularidade quanto a execução do serviço e essa autarquia daqui vai ter os privilégios típicos da própria fazenda pública. Então, vamos ver qual das 3 alternativas que nos restam é a resposta correta. Essa letra C diz assim, ó, que o Estado de Sergipe deve criar autarquia estadual por meio de uma lei específica. O que tu acha, certo ou errado? Perfeito, que a autarquia é exatamente criada por uma lei específica. Professor, o que é lei específica? É uma lei que trate apenas daquele assunto. Então, se eu quero criar uma autarquia, eu vou fazer uma lei só criando a autarquia, sem misturar esse assunto com outros. Vê a letra D para a gente achar um erro. Diz que vai criar, não é isso, o Estado de Sergipe, essa autarquia estadual, mediante decreto de competência do chefe do Executivo Estadual, conforme autoriza o artigo 84, 6A da Constituição. Primeiro, a Constituição fala no presidente da República. E esse artigo 84, 6A, diz que ele até que pode organizar a administração pública federal, mas não pode, não é isso, criar órgãos nem entidades. Então, não pode essa autarquia ser criada por meio de um decreto. Para ela ser criada, ela precisa de uma lei. É por isso que essa letra D, ela está errada. E aqui na letra E, diz que ele poderia criar autarquia, empresa pública ou sociedade de economia mista. A gente já tinha visto no começo que ele não pode criar empresa pública e sociedade de economia mista, porque perceba aqui que ele ia criar uma entidade com natureza pública, onde ele ia repassar a titularidade do serviço. Então, não poderia de jeito nenhum ser empresa pública ou sociedade de economia mista.
Então, por essa alternativa daqui, nos resta a letra C. Dúvida da sétima? Veja que é só ir fazendo um raciocínio básico que você chega em todas as respostas. Vamos para a questão de número 8. Essa questão de número 8 diz assim, ó, no que se refere à organização administrativa, é correto afirmar. Vê a letra A. A letra A, ela diz assim, as empresas públicas e as sociedades de economia mista têm personalidade jurídica de direito privado. Certo ou errado? Certo, perfeito. Tanto empresa pública quanto sociedade de economia mista adotam regime de direito privado. Aí continua e diz, não obstante, sua instituição seja autorizada por lei específica. E aí, minha gente, certo ou errado? Certo, porque veja, enquanto a autarquia ela é criada por lei, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, elas são autorizadas por lei. Mas mesmo sendo autorizada por lei, elas adotam regime de direito privado. Então, ele queria a correta. Já achamos a alternativa correta, que é a letra A. Resposta correta, letra A. Já achamos a nossa resposta. Vamos ver agora o erro do restante das questões. Vê essa letra B, diz assim, ó. É possível a exploração estatal de atividade econômica, desde que necessária à ordem nacional ou relevante ao interesse coletivo e realizado por meio de autarquias, fundações, agências executivas ou empresa pública. A questão vem muito bonitinha, ela vem dizendo que é possível a exploração estatal de uma atividade econômica. Só que para realmente o Estado explorar uma atividade econômica, isso tem que ser, não é isso, necessário para a ordem nacional, ou seja, de relevante interesse coletivo. Até aqui está certo. Só que uma coisa que a gente já sabe é o seguinte, quando o Estado desejar explorar uma atividade econômica, vai criar ou uma empresa pública ou uma sociedade de economia mista. E essa questão diz que essa exploração de atividade econômica poderia acontecer por meio de autarquias, fundações, agências executivas ou empresas públicas. De todas essas alternativas que ele colocou aí, a única desculpa, pessoal. A única que poderia ser a empresa pública. Já a autarquia, fundação e agência executiva não podem explorar a atividade econômica. Elas só podem desempenhar um serviço público. A professora está com alesia hoje, aí tá, meu Deus do céu, a situação tá deplorável, mas tudo bem, a gente vai junto, né? Isso que importa é passar no concurso, espirrando ou não. Então, aqui, a autarquia, fundação e agência executiva, só serviço público, ok? Vamos ver o erro da letra C agora. Essa letra C diz assim, ó, diante do relevante interesse coletivo que fundamenta a exploração de atividade econômica por entidades da administração indireta, admite-se a concessão a estas de privilégios fiscais não extensivos a entidades do setor privado, desde que devidamente fundamentado o ato concessivo. Vê só, quando a entidade da administração indireta vier explorar uma atividade econômica, não pode ser dada a essa entidade nenhum benefício não concedido ao setor privado. Por quê? Porque senão ia gerar uma concorrência desleal. Pensa comigo, se fosse dada, por exemplo, imunidade tributária à Caixa Econômica, teria como o Itaú concorrer com ela? Não. O Itaú ia quebrar, ia falir todas as empresas do setor privado. Então, por isso eu estou dizendo que quando eu tenho uma entidade da administração indireta que explora atividade econômica, veja, aqui eu não posso dar nenhum benefício, não é isso, que não seja extensível ao setor privado. Só que a alternativa está dizendo que admite-se essa extensão de benefícios não concedidos ao setor privado para as entidades da indireta que venham a prestar determinada atividade econômica. V. A gente foi até agora na letra A, na letra B e na letra C. Mas deixa eu ver se eu paro de espirrar um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta no próximo bloco.